E aí, rapaziada do sétimo ano, vamos lá resolver a revisão da segunda atividade do quarto bimestre, beleza? São 5 questões, temos aqui a primeira, tá? A primeira questão diz o seguinte: a média aritmética dos números expressos a seguir é 14,5. Eu tenho aqui 4 números, tá vendo? Ó? X menos 6, dentro do quadrinho aqui, ó, o X, eu tenho 3x e tenho o outro quadrinho aqui, 2x mais 4, tá? 2 fora, dentro do parênteses, x mais 4. Aí, qual é o número x? Tá? Tem aqui as opções. Então, é o seguinte, a média aritmética é esse aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui do lado para poder sobrar espaço aqui. Média aritmética é igual ao somatório, tá? Dividido pela quantidade de números. Tá? Esse somatório aqui é a soma dos números. Tá? E esse n é a quantidade de números e esse m é a média. Tá? Então, é o seguinte, ele está dizendo que a média aritmética desses 4 números é 14,5. Então, eu vou substituir nessa fórmula aqui, tá bom? Então, a média lá é 14,5. Vou colocar aqui, ó. É igual, tá? O somatório. O que é o somatório? É a soma dos números, tá? No caso aqui são 4. Ó. Vou colocar aqui x menos 6, tá? X menos 6. Eu até vou tirar do parênteses que fica até melhor, tá? Deixa eu colocar aqui x menos 6, tá? Aí mais ao x, tá? Tô colocando somando porque é o somatório do número, tá? Mais 3x, tá? Mais, deixa eu colocar essa barra maior aqui. Eu vou fazer logo a distributiva aqui, ó. 2 vezes x vai dar quanto? Vai dar 2x mais 2 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 8. Tá? Eu vou dividir pela quantidade de números. São quantos números aqui? São 4. Então, eu vou dividir aqui para 4. Ó. Lembrando que eu estou substituindo essa fórmula aqui. Ó. M, que é a média, está aqui, ó, 14,5. O somatório de quem? De todos os números. No caso aqui são 4 números. Ó. O x menos 6, ó. O x, 3x. Aqui eu multipliquei, tá? 2x e mais 8. Dividido pela quantidade de números, que são quantos? São 4. Beleza? Então ficou formado isso aqui, ó. Agora eu vou multiplicar isso aqui meio pelos extremos, ó. Esse aqui é uma proporção, como se tivesse o número 1 aqui de baixo, tá? 14,5 vou multiplicar pelo 4 e isso aqui vezes 1, que vai dar ele mesmo. Então vai ficar como? 14,5 vezes 4 é igual. Como 1 aqui não vai mudar, alterar, eu vou repetir isso aqui. Ó. Porque 1 multiplicado por isso aqui tudinho é todos esses números aí. Na verdade, eu vou logo somar aqui, tá? Ó. X mais x vai dar quanto? Vai dar 2x. 2x mais 3x dá quanto? 5x. 5x mais 2x vai dar 7x, tá? Lembrando que eu estou somando só os que tem x. Aí eu tenho menos 6 e mais 8. Então, 8 menos 6 dá quanto? Mais 2. Tá? Aí eu vou multiplicar aqui, ó, 14,5 vezes 4. Deixa eu colocar aqui do lado aqui, ó. 14,5 vezes 4, tá? Aí 4 vezes 5, 20, vai quanto? Vai 2. 4 vezes 4, 16, com mais 2 dá quanto? Dá 18. Aí 4 vezes 1, 4. Dá com mais 1, 5, né? Ficou 58. Aliás, aqui tem um número após a vírgula, então ficou aqui, ó. Um número após a vírgula e um número após a vírgula aqui. Então, 14,5 vezes 4 vai dar 58. Então, vai ficar 58, que é igual a 7x mais 2, tá? Vou colocar aqui um traço, tá? Para trazer aqui para o outro lado, tá? Então, um pouco aqui cheio, mas vou trazer aqui para o outro lado. Então, vou colocar esse 7x mais 2 para frente, tá? Igual a 58, tá? Só troquei a ordem aqui, mas é a mesma coisa. Esse 2 aqui, ó, vai para o outro lado com o sinal trocado, tá? Vai ficar 7x, que é igual a 58, menos 2, tá? Aí 7x é igual. Quanto que é 58 menos 2? Vai dar 56. Beleza? Aí aqui o 7 está multiplicando o x, vai passar dividindo. X é igual a 56 dividido para 7. Quanto é 56 para 7? É 8. Então x é igual a 8. Então a resposta aqui é a letra A, tá? A de abelha. Valeu. Questão 2. A soma de dois números consecutivos é 165. O maior deles é... Eu tenho aqui as opções. Galera, é o seguinte, tem várias maneiras de resolver essa questão, tá? Então, quando ele falar em números consecutivos, você tem que entender que é um número após o outro. Tipo, 1 e 2 são números consecutivos, o 5 e o 6, o 20 e o 21, o 40 e o 41,
o 99 e o 100, isso são números consecutivos. Só que ele está dando uma condição, que ele está dizendo que a soma deles é 165, tá? E ele quer o maior deles. Então é o seguinte, como eu não sei que número é esse número, eu não sei que número é ainda, vou chamar ele de x, tá? E o consecutivo de x é uma unidade depois, então o consecutivo deles é quem? É x mais 1, tá? Esse é o número x que eu não sei ainda, e o consecutivo deles é uma unidade a mais, entendeu? Então é x mais 1. E ele diz que a soma deles dois, ou seja, x mais 1, é igual a 165. Ao somando os dois números, tá? É igual a 165. Então agora eu vou somar. Ó. X mais x é quanto? É 2x, tá? Igual. Esse 1 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 165 menos 1, tá? Aí 2x é igual a quem? 165 menos 1 é igual a 164. O 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então 164 vou dividir para 2, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. 164, vou dividir para 2, tá? Bem aqui. Então, 1 não dá porque é menor que 2, então 16. 16 dividido para 2 vai dar quanto? Vai dar 8. 2 vezes 8 dá 16. Para 16, nada. Baixa quem? O 4. 4 dividido para 2 vai dar 2. Aí 2 vezes 2 vai dar 4, para 4 nada. Então, o resultado aqui, ó, x é igual a 82. Pronto. Então, um número aí, esse número aqui é x, que é 82. O outro número é uma unidade a mais, então é 82 mais 1. Então o outro número aqui é 83. Ó. Então esses são os dois números aqui, ó, os consecutivos, ó, 82, 81. Só que ele quer o maior deles. Quem é maior? 82 ou 83? 83. Então a resposta aqui é a letra A. Beleza pura? Questão 3, vamos lá. O perímetro de um triângulo é 15 centímetros e as medidas dos lados são números consecutivos. Então, o menor lado mede. Então é o seguinte, eu tenho um triângulo aqui qualquer. Tá? Eu desenhar um triângulo, está meio esquisito, mas é um triângulo. Ele diz que as medidas dos seus lados são números consecutivos. Números consecutivos é que vem um após o outro. Mas ele não falou quais são esses lados. Só falou que a soma do perímetro, ou seja, a soma dos lados aqui é 15. Então, eu vou colocar esse lado aqui como x. Como é consecutivo, quem é o consecutivo de x? É x mais 1. Tá? E o consecutivo de x mais 1? É x mais 2. Tá? São três lados consecutivos. Está aqui. Ó. E ele falou que a soma dos seus lados, né, o perímetro aqui, ó, é igual a 15. Então, vou somar esse x mais 1, tá? Mais x mais 2. É igual a quanto? Igual a 15. Tá? Que é o perímetro, a soma dos três lados, beleza? Então, vou somar aqui, ó, x mais x vai dar quanto? Vai dar 3x. Mais 1 mais 2 dá quanto? Dá 3. Que é igual a quanto? A 15. Esse 3 está somando, vai para o outro lado diminuindo, tá? Então, vai ficar 3x é igual a 15 menos 3. Tá? Aí, x é igual a quanto? Aliás, 3x é igual a quanto? 15 menos 3 dá quanto? Dá 12. Tá? Esse 3 está multiplicando x, vai passar dividindo 12. Tá? Então, x é igual a 12 dividido para 3. Quanto que é 12 dividido para 3? X é igual a 4. Pronto, achei o valor desse aqui. Então, um lado é 4, o outro lado é quanto? É 4 mais 1, vai dar quanto? Vai dar 5. O outro lado é quem? 4 mais 2, que vai dar 6. Então, tá aqui, ó, os três triângulos. Ele quer saber o quê? O menor lado mede. Qual é o menor? 4, 5, 6. O menor que é o 4. Resposta letra E, de eu vou passar. Beleza pura, valeu! Questão 4, vamos lá. Numa partida de basquete, as duas equipes fizeram um total de 140 pontos. A equipe A fez o dobro de pontos, menos 10, que a equipe B. Então, a equipe A marcou. Eu tenho aqui as opções. Então é o seguinte, eu tenho uma equipe A e tenho uma equipe B, beleza? E ele falou que a equipe A fez o dobro de pontos, menos 10, que é a B. Eu não sei a quantidade de B, então vou chamar isso aqui de X, tá? A coisa que eu sei é que a equipe A marcou o dobro de pontos da B, no caso aqui é X, então aqui vai ser o dobro, menos 10. Tá? E elas duas juntas, ó, fizeram um total de 140 pontos. Então eu vou somar os pontos da A e da B, que vai dar 140 pontos. Então eu vou fazer o seguinte, 2x menos 10
mais x, que é igual a 140 pontos, tá? Estou somando a quantidade de pontos das duas equipes, tá? Então, 2x mais x vai dar quanto? Vai dar 3x, tá? Igual a 140. Esse menos 10 está diminuindo, vai para o outro lado somando, tá? Então, 3x é igual a quanto? 140 mais 10 vai dar 150. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou colocar aqui do outro lado, tá? Então, vai ficar x é igual a 150 dividido para 3. Deixa eu colocar o 3 aqui. E 150 dividido para 3 é igual a quanto? É 50, né? Então, x é igual a 50. Então, a equipe B marcou quantos pontos? 50, né? 50 pontos a equipe B, né? Aí a equipe A marcou quantos? Dobro da equipe B, menos 10. Então, é 2 vezes 50, menos 10, tá? Isso aqui é a equipe A, tá? Deixa eu separar aqui. Deixa eu colocar aqui a equipe A e aqui a B, tá? Que já está colocado aqui. 2 vezes 50 vai dar 100, menos 10 vai dar quanto? 90. Então, a equipe A fez 90 pontos e a equipe B fez 50. Ele quer saber o quê? Então, a equipe A marcou. Então, a equipe A marcou 90, que corresponde aqui à letra A. Tranquilo e favorável. Questão 5, vamos lá. Uma tábua com 6,20 metros de comprimento foi dividida em 3 partes. A primeira delas tem 2 metros de comprimento, tá? Enquanto a segunda tem o dobro do comprimento da terceira. Qual é, em metros, o comprimento da segunda parte da tábua? Eu tenho aqui as opções. Então, para facilitar aqui o entendimento, eu vou desenhar aqui a tábua, tá? Mais ou menos assim. Ela foi dividida em 3 partes, tá? Ele diz que a primeira parte tem 2 metros e que a segunda parte tem um dobro da terceira parte. Mas eu não sei a quantidade da terceira parte, então vou chamar ela assim de x. E a segunda parte, como é o dobro da terceira, então vai ficar 2x. Eu sei que, somando essas 3 partes aqui, dá quanto? Tá, o tamanho da tábua dá 6,20 metros, né? O tamanho dela toda. Então, eu vou somar essas 3 partes e vou igualar a 6,20 metros. Beleza? Porque é o tamanho da tábua. Então, vai ficar 2 mais quem? Mais 2x mais x igual a 6,20. Aqui, 2x mais x vai dar quanto? Vai dar 3x. Igual a 6,20. Esse 2 está somando, vem para o outro lado menos, tá? Vai ficar 3x igual. Quanto que é 6,20 menos 2? Vou colocar aqui do lado aqui e aqui. 6,20 menos 2. Então, vou colocar 2, coloco vírgula e vou igualar as casas decimais. Ó. Tem 2 casas, coloco 2. Aí diminui aqui. Ó. 0 menos 0 é 0. 2 menos 0 é 2. Coloca a vírgula. 6 menos 2 vai dar 4. Então, aqui 6,20 menos 2 vai dar 4,20. O 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, 4,20, vou dividir para 3. Só que aqui é uma divisão que tem um número decimais, né? Então, é isso aqui, ó, 4,20, vou dividir para 3. Observe que aqui tem números decimais, aqui não. Eu vou ter que igualar as casas decimais para poder dividir. Então, aqui, ó, eu vou colocar 4,20, e aqui onde estava o 3 vai ficar 3,00. Eu igualei, ó, após a vírgula, 2 casas decimais, aí coloquei uma vírgula aqui, 2 casas decimais. Aí agora eu posso eliminar as vírgulas, ficou 420 dividido para 300, tá bom? Aí 420 vai dividir para 300 agora, então vai dar por 1. 1 vezes 300, 300. Para chegar em 420, 0 menos 0 é 0, 2 menos 0 aqui. 2 menos 0 é 2, 4 menos 3 vai dar 1, deu 120. Só que 120 é menor que 300. Então, vou colocar um zero aqui e coloco uma vírgula aqui. Ó. Então, ficou 1.200 dividido para 300, que vai dar quanto? Vai dar 4. 4 vezes 300 dá 1.200, tá? Aí, 1.200 menos 1.200 dá zero. Então, eu acabei de descobrir aqui o valor de x. Ó. O x vale quanto? Vale 1,4, tá? Como ele quer saber esse 1,4 aqui é 1,40, tá? É a mesma coisa, 1,4 é a mesma coisa que 1,40. Então, esse tamanho aqui do terceira parte é 1,40. Mas ele quer saber a parte do meio, né? A segunda parte, que é o dobro da terceira parte. Então, eu vou pegar 2 vezes 140, tá? 1,40 na verdade.
Então 1,40 vezes 2 vai dar quanto? Deixa eu multiplicar aqui. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 4 dá 8. Colocar vírgula. 2 vezes 1, 2. Então, a segunda parte aí tem 2,80 metros. Tá? E corresponde à letra B de bola. Então, morena, você